Muito boa noite, nossos amigos, companheiros de ideal espírita, nos dois planos da vida. Estamos, mais uma vez, muito felizes em trazer o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo
para a casa de vocês. Hoje nós teremos a presença muito especial do nosso companheiro Dr. Rodrigo Ferretti, que estará conosco falando a respeito das condições que nós experimentamos nesse momento de isolamento social. Nós vamos começar da maneira tradicional, pedindo a todos para que deixem aí a sua água para ser fluidificada no final, durante a nossa prece, e dando também aqueles recadinhos a respeito da saúde do seu Isoldino, que se recupera do Covid-19. A gente continua pedindo preces por ele, que a espiritualidade possa vir em socorro do seu Isoldino, que a gente ainda precisa muito dele aqui com as suas orientações e com a ajuda espiritual que ele tem nos dado. Nós vamos, neste momento, convidar todos para elevar o pensamento a Deus, que é nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso modelo e guia, nosso mestre maior, e aos bons espíritos que têm vindo sempre trazer para nós as suas melhores sugestões. Pedir ao Pai Celestial e aos bons espíritos que possam dar a intuição ao Dr. Rodrigo, para que ele possa dizer para nós o que nós precisamos ouvir com a suavidade que nos é merecida, mas também com a energia que nos é necessária. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Jesus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se encontra o perdão. E morrendo neste plano encontraremos os caminhos para as vidas eternas dos mundos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Nós convidamos, neste momento, o nosso companheiro Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe. A gente fica muito feliz com a sua presença e passa a palavra neste momento para você. Muito boa noite, seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, Fred. Muito obrigado. Muito boa noite a todos, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos, que esse nosso encontro possa ser proveitoso. A todos que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook, ligados à Casa de Eurípides. Nós vamos conversar hoje a respeito dos aspectos emocionais e espirituais nesses tempos de confinamentos. Esse é um tema que é muito atual e que tem mexido muito com todos nós. Esse período de reclusão, que já tem se estendido já por um bom período, né? Já temos aí algumas quarentenas de tempo de reclusão. Já que a quarentena são 40 dias, já estamos com mais de 100 dias. Tem despertado aí sentimentos de medo, solidão, frustração, desânimo, ansiedade, desesperança em algumas pessoas, em alguns corações. Então, é por isso que é tão importante a gente poder conversar sobre esse tema, para que a gente possa, talvez, lidar com essa situação de uma maneira mais leve, de um jeito mais proveitoso, já que esse tem sido um desafio para toda a humanidade. Porque, geralmente, quando a gente pensa em provas coletivas, geralmente a gente lida com uma questão de um pequeno grupo, né? Pode ser um terremoto que aconteceu numa cidade, que afetou milhares de pessoas, mas é só aquele grupo. Pode ser um avião que caiu, mas são aquelas pessoas. Mas essa prova coletiva é uma prova coletiva que alcança a todos nós no planeta Terra. Basicamente, todos estamos sendo afetados no nosso estilo de vida, nas nossas perspectivas. Então, esse é um desafio novo que nós não havíamos passado ainda. Então, um ser microscópico foi capaz de causar uma mudança em todo o planeta. Então,
tirou as pessoas do trabalho externo, fez com que alunos não pudessem estar assistindo aulas presencialmente, trouxe incertezas, dúvidas para as pessoas. Então, a questão da necessidade do confinamento, que é exatamente de que impedissem várias pessoas de se contaminarem ao mesmo tempo, impedindo de uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, fez com que o fato das pessoas estarem mais em casa, se tornassem mais introspectivas por conta disso. Então, a mudança da rotina, o ficar mais tempo em casa, tendo uma percepção diferente do tempo. Eu tenho conversado com pessoas que antes estavam num ritmo alucinante de trabalho, de correria, de afazeres. Muitos estão até trabalhando mais do que antes, dentro de casa, mas o ritmo e a percepção do tempo está diferente para muitas pessoas. E esse fato de estarem mais em casa, mais voltados para o seu lar, trabalhando em casa, mas o ritmo e a percepção do deixassem de estar tão na extroversão para muitas pessoas, muito voltados para o trabalho. E esse fato de estarem mais em casa, trânsito, mais estresse de fora, para estarem mais voltados trabalhando em casa, então, mas o ritmo e a percepção olham mais para dentro e percebem mais as coisas de dentro, como elas estão, como elas se encontram. Então, a questão é a gente dar conta de, nesse momento, aproveitar esta oportunidade desta situação, porque é uma oportunidade para todos nós, para que a gente possa, então, sair desta experiência com ganhos, sair dessa experiência maiores do que quando entramos. Então, aquelas pessoas que já haviam feito conquistas anteriores em relação ao campo do autoconhecimento, da estabilidade emocional, para quem chegou depois ou para quem pegou as coisas emboladas, nós estamos falando sobre os aspectos emocionais e espirituais associados ao confinamento gerado aí pela questão do Covid-19. E esse, então, tem sido um período novo, que tem mexido com todos nós. A gente sabe que esse fato da gente ter que mudar a dinâmica do trabalho ou de não trabalhar, a dinâmica do estudo ou não estar estudando, né? Muitas tarefas foram suspensas, outras tiveram que ser dinamizadas de um jeito diferente. Que bom, o áudio agora está funcionando. Então, o fato de nós estarmos mais em casa, a necessidade de evitar um número maior de contágios de uma vez, para não sobrecarregar o sistema de saúde, fez também com que as pessoas ficassem mais voltadas para dentro. E aí, então, quando a gente fica mais voltado para dentro, o que acontece? A gente presta mais atenção ao como nós estamos. E o que a gente observa, então? Aquelas pessoas que já vinham fazendo buscas, aquelas pessoas que já vinham se trabalhando há mais tempo, encontram-se melhores para lidar com este momento. Aquelas pessoas que ainda não fizeram essas buscas de estabilidade interior, de autoconhecimento, de trabalhar as próprias questões, acabaram se tornando mais vulneráveis e mais suscetíveis neste momento. Mas não quer dizer que todos nós, em algum momento, não tenhamos ficado um pouco afetados por isso, ou muito afetados, o que é normal, porque essa é uma situação nova. Então, essa é uma situação que mexe com todos nós. Mas aquelas pessoas que já traziam predisposições, como processos de depressão, de ansiedade, questões ligadas a relacionamentos que não estavam bem resolvidas, esses quadros tendem a se agravar mais neste período, em função da questão do confinamento.
Mas então o que a gente estava dizendo é que, recentemente, um estudo que foi feito numa revista britânica chamada Lancet, em relação aos efeitos na saúde mental geradas pelo confinamento, o que foi descoberto? Que as principais questões que surgiram associadas à saúde mental foram ligadas ao sentimento de medo ou de solidão, ou os dois juntos, né? Então, o medo pelo novo, o medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de isso afetar alguém que ama, como é que vai ficar a questão do trabalho, como é que vai ficar a questão financeira depois. Então, o medo, ele surge como um sentimento natural que vai acometer mais pessoas por conta disso. E o medo, a gente lembra que o medo fundamental, ou seja, se a gente for buscar aquela questão da cebola, a gente pode até dar esses nomes ao medo, mas quando a gente busca aprofundar, o que está no fundo do medo é o medo da morte. Todo medo, em essência, é o medo da morte. Então isso mexe com muitas pessoas. E outro sentimento que aparece muito também, que foi descoberto nessa pesquisa, é a questão da solidão. Então, as pessoas muito habituadas a conviverem com muitas pessoas, aquela rotina de sair, interagir com mais pessoas presencialmente, e agora as pessoas não podem sair tanto assim. Então tem carregado mais um sentimento de solidão, e a gente pensa que isso daí é mais grave quando dentro da mesma casa existem outras pessoas, porque quer dizer que a qualidade desse contato das pessoas dentro de casa quer dizer que não está bom. Mas a gente vai lembrar que a questão da solidão, ela é primeiro uma questão pessoal, uma questão própria. Ela é meio que assim, uma evidência de que o relacionamento da pessoa com ela própria não está bom, tem que melhorar. E, em segundo lugar, a qualidade do contato que a pessoa tenha com outras pessoas também tem que melhorar. Porque o sentimento de solidão, ele pode surgir mesmo se tendo contato com muitas pessoas. A pessoa pode ter contato com 20, 30, 50 pessoas no dia e ainda assim chegar à noite e carregar o sentimento de vazio, de solidão, porque quer dizer que a qualidade daqueles contatos foi um contato foi de uma qualidade mais superficial, digamos assim. Porque na medida que a pessoa tem contato com uma pessoa que seja, e esse contato é um contato profundo, de pessoa para pessoa, esse contato nutre, esse contato atende. Então, a gente ter contatos de qualidade, isso é importante, porque nós somos seres sociáveis. O ser humano é um ser social. Mas o que vai marcar a nutrição desse contato, então, não tem a ver com a quantidade, e sim com a qualidade desses contatos. Então, medo e solidão foram destacados aí nessa pesquisa. Mas a gente pode perceber que outros aspectos estão presentes aí. Então, o fato das mudanças, do confinamento, tem a ver com uma questão importante. Porque essa mudança de rotina, de ir trabalhar em casa, ela não foi uma coisa escolhida. Ela foi uma coisa meio que imposta. Então, tudo aquilo que é meio que imposto, tudo aquilo que foge daquilo que a gente escolhe, em alguma medida, gera estresse. E aí, então, juntamente com esse sentimento de estresse, pode gerar em algumas pessoas um pouco de sobrecarga emocional, confusão nos pensamentos, um pouco mais de ansiedade, irritabilidade, de falta de motivação. Em algumas pessoas pode surgir um aumento da ingestão de alcoólicos, de drogas, como uma forma de se anestesiar deste momento. Então, é importante a gente pensar que, na medida que esse período vai mexendo com as pessoas, e se as pessoas de repente começam a carregar um sentimento de olha,
se eu for embora, isso não vai fazer diferença, ou a vida está muito difícil, para que viver assim? Quer dizer que já acendeu aquela luzinha vermelha de alerta que está na hora de buscar ajuda, porque quer dizer que do jeito que a gente está lidando com a situação, não está bom. Então, peça ajuda a um familiar, peça ajuda a um amigo, a uma amiga, e busque a ajuda de um profissional. Porque a gente está falando da sua vida, a gente está falando da sua qualidade de vida. Então, não deixe as coisas como estão, porque elas, quando chegam nesse ponto, não necessariamente elas vão passar sozinhas, não. Significa que a gente tem que se abrir a aceitar ajuda de alguém, às vezes a ajuda de um especialista, dependendo do como as coisas estão. Porque a gente tem que pensar o seguinte: o principal recurso que a gente pode contar para lidar bem com este momento é o nosso bem-estar interior. Então, manter a tranquilidade, manter o raciocínio claro, é importante para que a gente consiga superar essa situação. Porque esse desafio está posto para todos nós. E a gente vai lembrar o seguinte: o confinamento ele não começou agora, ele já tem alguns meses. Então, a princípio, nós já teríamos tempo suficiente para a gente ter se adaptado a isso. Não quer dizer que a gente está gostando, não, mas a gente já teve tempo suficiente. Se a gente ainda está carregando um sentimento de inadequação a este período, quer dizer que então a gente tem que buscar ajuda. Então, como é que a gente pode lidar com esse período? Então, não veja esse momento como um momento ruim. Será que desativou o microfone? Voltou? Como é que estão as coisas? Vocês estão escutando o áudio? Está tudo bem? Tá legal. Tá legal? Tá. É porque apareceu aqui na imagem aqui que o microfone estava desativado. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a forma como a gente lida com a situação, ela está ligada diretamente ao entendimento que eu tenho do fato. Tá tudo ok. Francisco está dizendo que está tudo ok, Marilda também, a Helena também. Muito obrigado, gente. Cristiano, Paulo, Fernanda, minha mãe. Valdir. Ok. Então, gente, a dificuldade ou a facilidade da gente vivenciar esse momento, ele está muito ligado à forma como a gente lida, né, ao significado que a gente dá para essas experiências, o sentido que a gente busca ter de entendimento diante disso. Então, uma das coisas que a gente pode fazer neste momento ao invés de a gente ver esse momento como uma coisa ruim, a gente pode simplesmente buscar ver este momento como uma situação diferente. Então, o que eu posso fazer para isso? Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, ela diz o seguinte: nada merece o nosso desespero, nenhuma situação. Por que ela fala isso? Porque ela é um espírito que tem uma visão nobre da vida, da existência, e ela então tem essa visão de que qual que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa passando por esse período? Pegar o Covid, adoecer, morrer. É verdade. Morrer é a pior coisa que pode acontecer. Mas nós sabemos, na doutrina espírita, nós estudamos sobre isso, dentro dos princípios básicos. Nós somos seres espirituais, nós estamos encarnados temporariamente, vivenciando essa experiência na busca de aquisição de valores, na transformação de nós mesmos. Mas se nós morrermos, o que vai acontecer? Significa que nós perdemos a nossa veste material, que é o nosso corpo físico. E continuaremos existindo, continuaremos vivendo, porque a vida segue ora no plano espiritual, ora no plano físico. Então, pior que pode acontecer, a situação mais grave que a gente puder imaginar é a desencarnação.
então a vida vai continuar no plano espiritual e está tudo certo. Seja a gente desencarnar agora por coronavírus ou desencarnar daqui a 50 anos ou mais, vai chegar o momento de cada um de nós desencarnar. Então, nada merece o nosso desespero, nada, nenhuma situação. Quer dizer que qualquer coisa que não seja nossa desencarnação vai ser muito pequena, né? Que todas elas podem ser contornadas, todas elas têm a possibilidade de serem superadas. Então, o que a gente pode fazer de interessante para lidar bem emocionalmente com este momento? Muda a sua posição. Porque a não aceitação deste momento, ela gera um sentimento de irritação, de ansiedade. Então, aceite este momento, porque aceitar esse momento significa que você está lidando melhor com este momento. Na medida que você aceita, você passa a ter a possibilidade de lidar melhor, enxergar melhor quais são as possibilidades. Na medida que você nega a situação, significa que você não quer enxergar. E aí é uma situação, uma postura meio que de rebeldia diante dessas experiências. Então, aceitar é importante. E aceitar vai ajudar no seu equilíbrio emocional, no seu equilíbrio mental. Eu sei que muitas vezes os horários dentro de casa ficam um pouco diferentes mesmo. E é natural que sejam mesmo. Não tem problema se a gente flexibilizar um pouco isso não. Mas busca manter a sua rotina. Lembra que nós temos um corpo físico, biológico, que ele tem dentro de si uma coisa que se chama ritmo circadiano. Então, a gente manter a nossa rotina de horários favorece o equilíbrio orgânico e mental. Então, porque eu sei de pessoas que estão com os horários muito loucos, a pessoa está indo dormir 4 horas da manhã, acorda meio-dia. Isso daí não é bom para a saúde, não é bom para o equilíbrio. Você pode até fazer isso um dia ou outro no final de semana, mas para o dia a dia, essa daí não é uma boa estratégia de equilíbrio. A boa estratégia é mantenha a sua rotina como nos dias normais. Busca fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Então, se você estava acostumado a fazer atividade física, busque manter sua atividade física. Se você tinha um tempo de leitura, de estudo, mantenha esse tempo. Se você tem um tempo de trabalho, mantenha o seu tempo de trabalho. Busque manter esses horários. Isso ajuda a equilibrar e organizar. Uma outra coisa muito importante de se fazer é filtrar as informações. Então, eu estou falando de informação de noticiário mesmo. Essas notícias, elas são dadas de um jeito que muitas vezes podem adoecer o seu psiquismo. Então, seleciona o tempo de informação, seleciona o que você vai ver. Se você ficar um dia ou mais sem assistir jornal, aqui, não vai mudar quase nada. Que diferença que vai ser para você saber que teve uma pessoa a mais que morreu, que teve outra? O que vai mudar para a sua vida isso? Nada. Então, filtra essas informações. Porque assistir os jornais significa você terminar, depois de 30 minutos, a ser um forte candidato a ter uma crise de pânico. Então, vai com calma, seleciona essas informações, foca mais na busca de informações saudáveis e não do jeito como essas coisas têm sido postas por aí. Uma outra coisa importante que você pode fazer é foca naquelas atividades que estão no âmbito das suas possibilidades de ação. O que eu quero dizer? Foca no que você pode fazer agora e não no que você não pode fazer. Eu sei que tem gente que está desesperada dizendo: nossa, mas eu não posso ir no clube, eu não posso fazer o churrasco, eu não posso encontrar com a pessoa que eu gosto porque ela mora numa outra casa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tá bom, você não pode algumas coisas, mas o que você pode? Então a questão é, foca no que você pode fazer, usa da sua criatividade, usa do seu discernimento e busque então
fazer coisas que sejam prazerosas para você, coisas que te façam bem. E dentro disso, é lógico que hoje em dia nós somos muito privilegiados, porque a internet, o celular, o computador, eles abriram um campo imenso de comunicação. Então, a gente pode fazer hoje em dia uma chamada em vídeo, a gente pode fazer uma live, e tudo isso daí vai ajudar a nos aproximar. Mas não se esqueça de quem está ao seu lado dentro de casa. Porque eu sei de pessoas que estão convivendo em casa com outras pessoas e essas criaturas não conversam com quem está do lado. Porque aí está um trabalhando em casa, o outro está trabalhando em casa, o outro está estudando, assistindo aula, e ninguém encontra dentro de casa. Estão passando mais tempo no mesmo ambiente e não se encontram como antes. Então eu vejo isso daí como uma coisa que não está boa. Então, encontra e conversa com quem está dentro de casa. Separa aí 20, 30 minutos e vai conversar com quem está do seu lado. Porque o que eu tenho percebido que tem acontecido? O confinamento, para algumas pessoas, ele aumentou o tempo de exposição. E algumas pessoas conseguiram melhorar a qualidade do contato, da comunicação, e o relacionamento melhorou e muito por conta disso. Porque havia um certo distanciamento pelo excesso de atividades, e agora as coisas estão mais concentradas, as pessoas estão partindo dali, não tem mais o tempo gasto deslocando, indo e voltando, então está sobrando um pouco mais de tempo. E esse tempo tem sido revertido em termos de contato com quem está ali. Mas tem outras pessoas que, mesmo tendo essa possibilidade, não conseguiram colocar um foco em melhorar a qualidade do tempo. E eu tenho visto que outras pessoas, ainda um outro grupo, têm discutido, têm brigado, porque a qualidade do relacionamento que não estava boa, quando aumentou a quantidade do tempo, a qualidade diluiu ainda mais. E aí, então, atritos e desgastes apareceram ainda mais. Então, essa é uma oportunidade excelente de trabalhar a melhora na qualidade do tempo, a melhora na qualidade do relacionamento. E é uma oportunidade excelente, então, para conversa com quem está junto de você aí sobre projetos. Você não pode fazer agora algumas coisas, mas o que você pode fazer depois? Você não está podendo passear agora, mas o que você deseja fazer assim que as coisas voltarem ao habitual? Como é que estão os seus planos? Como é que estão os seus projetos? Conversa com quem está do lado. Olha nos olhos, pergunta como é que a pessoa está se sentindo, escuta dela de verdade. E fala também de você. Esse é o momento de aprofundar, de melhorar a qualidade do contato, do relacionamento. Olha, a doutrina espírita, ela nos dá assim, um manancial de recursos que são assim, muito interessantes para a gente poder lidar melhor com este momento. Então, a gente vai lembrar assim, lembra daquela passagem do Evangelho de Jesus no barco com os discípulos no Mar da Galileia, quando eles foram tomados por uma tempestade. E aí, então, os discípulos começaram a se desesperar, porque eram ondas muito grandes, o barco poderia virar a qualquer momento, e Jesus estava dormindo ali no barco. E aí, então, um deles vai e fala para João assim, aqui, João, você é muito próximo de Jesus, vai lá, acorda ele, senão a gente vai morrer. E aí Jesus, então, é despertado e fala, mas o que está acontecendo? Mestre, acorda, porque senão nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer. E aí Jesus fala assim, homens de pouca fé. E ele, então, se ergue e ordena que os ventos se acalmem, que a tempestade cesse, e aí tudo volta ao normal, aquela serenidade. E eles, então, ficaram assim, meu Deus, quem é esse que até os ventos e as tempestades e os mares ele é capaz de acalmar, porque ele tem controle sobre elas.
Então a gente vai lembrar que nós estamos no planeta de provas, de expiações. As provas e as expiações são necessárias para nós, espíritos imperfeitos que estamos vinculados ao orbe terreno, à nossa casa. E todas as vezes que a gente passa por uma experiência como essa, ela tem um sentido maior. Só que o sentido é diferente para cada um de nós. Então, pode ser que a gente esteja sentindo isso como uma chuvinha, para outros está parecendo assim, já é uma tempestade, e tem gente que já está lidando com isso como se fosse um tornado, assim, um furacão. Por quê? Depende das nossas bases, da nossa confiança. Porque uma coisa é certa, isso tem tempo para acabar. Isso daí tem tempo para acabar. Na medida que a gente consegue vislumbrar que isso daí vai ser só durante um período limitado de tempo, fica mais fácil, a gente passa a ter mais fôlego para lidar com isso com mais equilíbrio. Mas a gente vai lembrar o seguinte, se a gente está em desespero, vamos buscar Jesus, porque Ele é capaz de nos acalmar. E aí como é que a gente vai fazer isso? Através de uma prece. A prece é capaz de fazer com que a gente modifique a nossa própria psicosfera. Então, conversa com Jesus, conversa com Deus, conversa com um amigo espiritual, abre o seu coração, fala como que você está se sentindo, pede recursos, pede forças para passar bem por este momento. Pede um entendimento do qual que é o significado dessa experiência. Pergunta o que eu tenho que aprender com isso? Qual que é o aprendizado que eu tenho que tirar disso daqui que eu estou vivenciando? Olha, tem uma coisa muito importante que a gente tem feito aqui em casa que tem sido assim muito útil, muito útil. Então, a gente sempre faz o culto do Evangelho aqui em casa uma vez na semana, que é no domingo à noite. Mas a partir da segunda semana do confinamento, nós conversamos aqui e decidimos fazer um culto todas as noites. E olha, eu vou dizer para você que fez toda a diferença. Porque tem sido um alento a gente parar à noite para fazer uma prece, abrir uma passagem e conversar sobre um trecho, um aspecto do Evangelho. Isso daí está sendo assim, um pit stop para reabastecimento. Está sendo assim algo que para mim está normal. Está normal? É porque no vídeo aqui do YouTube está aparecendo que o microfone está desativado, mas desligou aqui. Tá. Então, a oportunidade do culto do Evangelho com mais frequência talvez seja algo muito desejável neste momento, como um recurso que a gente possa ter. O Carlos está falando que está normal. Obrigado. Como um recurso que a gente possa ter de estabilidade emocional e espiritual. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se desestabiliza emocionalmente, é como se a gente estivesse abrindo brechas para a possibilidade de uma influência espiritual. Então, e nenhum de nós está isento disso. Todos nós que estamos vinculados ao planeta Terra somos espíritos imperfeitos, logicamente excetuando-se aqueles espíritos que dirigem o planeta, que governam o planeta. E Jesus é o governador maior. Mas nós que estamos aqui, que temos a necessidade de reencarnar no planeta Terra, nós somos espíritos imperfeitos. E por mais que nós estejamos focados no crescimento, na transformação, nós necessitamos de vigilância. Então, uma forma da gente equilibrar isso talvez seja a leitura de uma página tranquila, motivadora, fazer o culto do Evangelho, fazer preces com mais frequência, para que a gente possa se precaver da possibilidade de uma influência espiritual negativa, que é uma obsessão. E nenhum de nós, então, está isento disso. Então, essa experiência, que é uma experiência nova para todos nós, que é a experiência do confinamento, ela é algo natural na história da humanidade. A humanidade já passou, né, por processos de contágios, de epidemias, outras vezes,
e que foram muito mais graves do que essas. Orar e vigiar, né? Então, essa é uma experiência que nós estamos passando, e olha, não será a única não, nós ainda teremos outras aí. Nós estamos passando por essa situação agora, a humanidade já passou por isso antes, e vamos continuar passando de tempos em tempos por experiências semelhantes. É natural que seja assim. Então, que a gente busque lidar com o máximo de tranquilidade para que a gente tenha mais inteligência para lidar com isso, né? Para que a gente consiga enxergar de uma forma mais tranquila as opções, as oportunidades que nós estamos vivenciando. Eu quero saber de vocês, como é que está para vocês? Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão para fazer. Fred, se tem alguma questão no Facebook que você possa trazer, como é que estão aí os comentários? Rodrigo, os comentários aqui estão girando em torno da seguinte forma. São ótimos os conselhos, estávamos precisando. Teve uma pessoa aqui no YouTube, o Ronaldo, falou o seguinte: ouvir um psicólogo falar numa época dessa sobre esses assuntos é uma das formas de ajudar a manter gente focado que isso vai realmente passar, que nós precisamos desse apoio de uma pessoa que saiba tecnicamente do que está falando. Sim. E as pessoas agradecendo pelas orientações, tá? Tem uma coisa muito importante da gente se lembrar, é que a doutrina espírita nos dá uma visão muito diferente e muito mais ampla do que significa trabalho. Porque a gente, do ponto de vista comum, o trabalho ele é aquele tempo que a gente dedica na produção de recursos, na transformação de algo ali, e é geralmente focando uma coisa muito profissional, né, digamos assim. Mas, na visão do Espiritismo, trabalho é ocupação útil. Então, vamos lembrar o seguinte: é muito importante para o nosso equilíbrio mental nós estarmos com a nossa mente ocupada em coisas úteis e saudáveis, para que a gente não caia nesse sentimento de tédio. O Rodrigo está fazendo a pergunta aí: como lidar com o tédio? Às vezes não conseguimos concentrar ou conectar com algo maior, porque o tédio é um sentimento que vai aparecer meio que da gente estar enfarado de algo. A pessoa, quando ela está entediada, ela está assim: olha, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo outro, não quero. Então, é um sentimento que vai nos alertar que do jeito que a gente está lidando não está bom. E olha, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Esse sentimento, ele está aparecendo de modo muito comum. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm carregado esse sentimento diariamente. Então, ele é um sentimento perigoso, né? O que é importante a gente fazer? Como é que a gente vai lidar com o tédio? Buscando despertar o interesse por algo maior. É importante eu buscar coisas que me motivem, que despertem em mim o interesse. Quer dizer que a repetição daquilo que eu estou fazendo já me cansou e provavelmente já me saturou. Então eu tenho que buscar algo novo para me reabastecer. Uma das coisas que a gente aprende que o Espírito Miramês, ele tem um livro que se chama Horizontes da Mente. E ele fala o livro inteiro, né, falando da importância da gente educar a nossa mente e as nossas emoções. Educar a forma de pensar, de sentir, de falar. Então, é nesse trabalho de autoeducação dentro de mim que eu vou conseguir fazer essa reforma íntima, que é um dos temas mais falados na doutrina espírita. E então, esse sentimento do tédio, ele tem a ver assim, com a necessidade de eu educar a minha mente. Porque quando eu fico muito focado numa coisa só, numa monoideia, numa repetição de... Como é que é, Fred? Eu tossi, desculpa. Não, tá tudo bem. Eu achei que você estava dizendo alguma coisa.
Então, na medida que eu vou repetindo, esse estado de focar numa só coisa não é bom para a mente. Seria algo semelhante a uma monoideia. Então, o que vai fazer com que eu me recupere é dinamizar as coisas que eu faço, é dinamizar o meu foco. Então, é muito importante eu despertar o interesse e buscar coisas que me alimentem, né, com estímulos novos. O Valdir está dizendo o seguinte: a nossa fé é a ferida nos momentos de turbulência. Como fortalecê-la mantendo a autoestima equilibrada? Valdir, muito obrigado pela pergunta. Sim, na verdade, os nossos testes eles são feitos nos momentos de dificuldade. A gente só vai saber como é que nós realmente estamos nos momentos de estresse, nos momentos de prova. Porque quando tudo está correndo bem, a gente não está sendo testado, não. É muito fácil eu manter o meu equilíbrio quando tudo está acontecendo de acordo com o que eu quero. Então, é exatamente quando as coisas fogem do controle, quando aquilo mexe comigo, é que eu estou sendo testado. Então, é maravilhoso. Ontem a gente estava lendo aqui no culto uma lição do livro Jesus no Lar, quando Jesus foi perguntado assim, mas por que a gente passa pelas provas difíceis? Será que Deus não gosta da gente? Né? Por que a gente é testado o tempo todo? Por que às vezes a gente passa por momentos infelizes? E aí então Jesus ele conta uma história, né? Porque o livro inteiro ele é cheio de pequenas parábolas, e a história era mais ou menos assim. Havia um rapaz que desde o nascimento ele tinha um anjo que o acompanhava e que cuidava dele assim, em tudo, desde bebezinho. E esse anjo, então, que era um ser espiritual, era o mentor espiritual dessa criatura, desde bebê, fazia de tudo assim para cuidar, para evitar de passar por dificuldades, de cuidar da vida para não que corresse risco e tudo. Só que aí, então, o que acontece é que essa pessoa cresceu e não estava lidando bem com uma pequena situação, ela teve um pequeno dissabor e aquilo foi o suficiente para mexer muito. E aí, por mais que o anjo buscasse fortalecer para que ele voltasse no ideal, no bem e tudo, aí apareceu um anjo maior que falou assim, não, dessa vez você não vai fazer isso. Você vai deixar ele passar por essa prova e essa prova vai se tornar numa aflição. Numa aflição? Deixa viver-se essa prova como uma aflição. E aí, então, o rapaz passou por aquela aflição e naquela aflição, naquele sofrimento, ele buscou recursos e aí, então, se fortaleceu e se equilibrou e conseguiu, assim, adquirir valores que antes, quando tudo estava correndo de um jeito muito, muito certinho, ele não precisava de fazer esforços para isso. Então, aquele amadurecimento espiritual e moral somente chegou na hora da angústia e da aflição. Porque é exatamente esse movimento interior da gente dar conta das coisas é que vai nos fortalecer enquanto seres humanos. A nossa autoestima, ela vai se equilibrar na medida que eu busque o melhor para mim. A autoestima ela está pautada em 2 pilares principais. A noção de valor pessoal, ou seja, eu saber que eu tenho valores, que eu já tenho conquistas, né? Que eu dou conta de lidar com as situações que chegam para mim. A gente vai lembrar que ninguém passa por uma prova maior do que a que dá conta de experienciar, porque a misericórdia divina ela é perfeita nesse sentido. Então, todos nós passaremos somente por provas no âmbito das nossas capacidades. E a autoestima, então, ela está pautada no sentimento de que eu dou conta de passar pelas experiências e a noção de merecimento das coisas. Eu estou aberto a receber aquilo que há de bom. Então, quando eu estou carregando esse sentimento, eu vou estar aberto a perceber as coisas boas que estão ao meu redor. Porque se eu foco somente nas portas fechadas, eu me frustro. Então, quando eu me desapego, eu me afasto um pouquinho, busco manter esse equilíbrio, eu consigo enxergar melhor as oportunidades.
Ed, eu estou vendo aqui que nós já estamos chegando no final. É, eu Amigos, eu quero agradecer muito a oportunidade. O nosso tempo foi curto, a gente teve algumas pequenas interrupções, mas eu penso que o principal do conteúdo de hoje a gente conseguiu trazer. Eu gostaria de ter dado um tempo maior para ter dado assim, oportunidade de mais participações, mas quem quiser depois pode me procurar também no privado e a gente pode conversar um pouco mais também. Uma alegria muito grande a oportunidade que foi a de nos deu aqui na casa de Eurípides. Gratidão à presença de vocês, à participação de todos vocês. Tá? Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Bom, Rodrigo, nós só temos que te agradecer, claro, porque a oportunidade foi para nós podermos escutar uma pessoa esclarecida a respeito dos assuntos psicológicos, né, e o que acontece conosco nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando por ele. Acredito que você também, como psicólogo, conhece, aliás, você conhece melhor do que qualquer um de nós, talvez, ações dessa situação. Mas eu queria dizer o seguinte, para compensar um pouquinho o que aconteceu hoje, e assim, infelizmente, eu estava apurando aqui, até o Divaldo Franco atrapalhou a gente hoje, tá? Então, os espíritos que o acompanham tinham alguma coisa muito importante para dizer e os nossos misturou o sinal das duas. Não sei como aconteceu, realmente não vai ter como explicar. São coisas da tecnologia. Se o Divaldo participou do nosso estudo, está tudo certo, está tudo bem. A gente perdoa ele, né? Mas a gente já deixa também, Rodrigo, agendado aqui, pré-agendado para o próximo dia 13 de agosto, que também será uma quinta-feira, a sua presença, para que a gente possa novamente ter o prazer de te ouvir. Para nós é uma felicidade, uma satisfação muito grande, para o movimento espírita, poder ouvir pessoas que têm a sua clareza, a sua tranquilidade para falar de assuntos tão sutis, né, é muito bom. Então a gente realmente agradece a espiritualidade que veio junto contigo para trazer essas orientações para nós, te abraça, esse abraço virtual, mas não menos fraternal, o desejo que nós estivéssemos pessoalmente relacionando, mas enquanto não der, a gente vai por aqui mesmo, tá? Que Jesus te abençoe, obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigado, Felipe. Bom, a gente vai deixar o Rodrigo aqui com a gente na tela e nós vamos novamente convidar os nossos irmãos para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, a espiritualidade superior. A gente pede desculpa aos companheiros que terão hoje. Infelizmente, são coisas da tecnologia, nós estamos sujeitos a elas, mas a proposta maior é o Evangelho do Cristo, são as instruções dos Espíritos, e essas puderam ser trazidas para nós com clareza. Aqueles que não conseguiram assistir todo o conteúdo, tanto no Facebook quanto no YouTube, eu tenho toda a conversa do Dr. Rodrigo gravada, eu faço a edição e faço a postagem do vídeo completo de amanhã, para que todos possam ter acesso a tudo que foi dito, a tudo que o Rodrigo trouxe para nós, na sua essência e também na sua integridade, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja um altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus.
Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, que Jesus te abençoe. Nossos amigos, uma boa noite. Estaremos de volta no sábado no Grupo Espírita Euripides Barçanufo. Fique com Deus.